Oiê! Sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais um momento aqui no meu canal do YouTube. Hoje a reflexão que nós vamos falar é algo que Deus gerou no meu coração ontem pela manhã enquanto eu orava. Nos meus momentos de devocionais, eu coloco normalmente o fone, coloco no Spotify momentos ali para orar, canções de devocional, canções de momentos de oração, e eu coloco normalmente sem letra, para que eu não comece a cantar. Teve uma canção que começou a cantar ontem, tocar na realidade, né, porque é só instrumental, que dizia: "Eu sou do meu amado e o meu amado é meu". É um versículo da palavra de Deus e que nos traz a ideia de pertencimento. Foi muito interessante, porque ontem, no momento que começou a tocar essa canção, e eu estava em oração, foi isso que eu declarava, e eu senti uma presença tão grande do Espírito Santo ali. O que o Espírito Santo gerou no meu coração e que eu gostaria que ele gerasse no seu coração neste vídeo: pertencimento. Pertencimento. Eu sou do meu amado, eu pertenço a ele e o meu amado é meu. Ele é meu e ele é seu. Porque o Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus nos ensinou, é exatamente isso que nós oramos. O Pai é meu e o Pai é seu. Então nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. A sensação de pertencimento é única. Que especial é saber que pertencemos a alguém, que somos aceitos por alguém. E eu e você somos aceitos por Deus através de Jesus. E pertencer ao dono do mundo, ao criador de todas as coisas, muda totalmente o nosso coração e as nossas certezas, porque nós nos encontramos num lugar seguro. E é sobre essa palavra que eu quero falar hoje com você. Para que nós possamos entender que pertencemos, nós precisamos saber quem nós somos. Somos, nele e somos através dele. E eu gostaria de pensar um pouquinho sobre quem sou eu, quem é você. Você sabe responder essa pergunta? Sabe por quê? Quando nós não sabemos quem somos, nós não sabemos nem onde nós queremos chegar. E quem não sabe onde quer chegar, já dizia o Pequeno Príncipe, qualquer lugar serve. Para saber onde eu quero chegar, o que Deus tem para mim, primeiro eu preciso saber quem eu sou. E quem eu sou nele. Eu preciso entender que eu sou aprovada nele. E fui aprovada há 2000 anos atrás, quando na cruz do Calvário, Jesus morreu por mim. E você precisa saber que Jesus morreu por você. Então você precisa saber quem você é, para entender que existe uma história escrita e para que você viva toda a história que Deus escreveu para você. Vamos pensar um pouquinho em quem somos? Eu acho que isso vai trazer uma clareza para nós. Uma clareza bem grande e uma diferença, porque nós precisamos saber quem somos. E se você escutar essa reflexão e dizer: "Raquel, não sei quem eu sou, eu me perdi no meu eu", nós vamos hoje pedir a cura dos céus para a sua vida e você vai entrar num processo de saber quem é e saber a quem pertence. Quando Deus cria o homem ou a humanidade, lá em Gênesis, existe um diálogo do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, a humanidade, e à nossa semelhança. Então Deus, ali no Éden, forma do pó da terra um boneco de areia. Não tinha vida, era perfeito. Deus coloca ali toda a perfeição na arte de criar, mas não existia vida. Quando passou a existir vida? Quando o Espírito de Deus sopra. Deus sopra, o fôlego de vida vem de Deus. E ali passou a ser alma vivente, né? É como aqueles bonecos que às vezes a gente assiste da Disney, filme, desenhos animados. É como se Adão criasse vida no momento do sopro. Da costela de Adão, porque é bom que o homem não esteja só, ele cria Eva para andar lado a lado, macho e fêmea, coloca no jardim para que eles crescessem e multiplicassem. Olha que interessante. Até então era Adão macho e Adão fêmea. Quando Deus cria Eva, a declaração poética de Adão é: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, portanto será chamada varoa. Ela é a minha extensão. Existia só amor ali. Só que, um determinado momento, Deus havia chamado Adão e dito para ele: Adão, você tem todo o jardim para que vocês possam desfrutar, para que você possa desfrutar. Apenas uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve
comer. Porque o dia que você comer, certamente, certeza absoluta, você morrerá. Na realidade, aquela árvore não era do conhecimento do bem e do mal, era a escolha entre a vida e a morte. Pensa que eles tinham tudo no jardim. Todas as árvores frutíferas, lagos, cisnes, cachoeiras, todos os frutos. Gente, imagina os cheiros dos frutos. Se um morango cheira gostoso, se uma goiaba cheira, né, gostoso, a gente sabe o cheiro de cada fruta. Imagina todas as árvores frutíferas estavam no jardim, os cheiros de frutos, folhas, cachoeira, o som da cachoeira era tudo perfeito. Apenas de uma árvore eles não deveriam comer. E por que que Deus coloca essa árvore no meio do jardim, Raquel? Porque Deus nos dá o direito de escolha. Se eu posso ir e eu fico, isso é amor. Se eu posso obedecer e eu desobedeço, isso não é amor. Amor é obedecer. Amor é ficar. Amor é estar. E Deus dá o direito de escolha. Você tem tudo. Apenas desta árvore, então. E Eva, um dia está ali andando pelo jardim e ela é seduzida pela personificação do mal. E ela se alimenta daquele fruto. O desejo de se alimentar daquele fruto. A personificação do mal, a serpente, seduz Eva dizendo: coma do fruto. Com certeza era um fruto vistoso, parecia ser suculento, e Eva olha para aquele fruto, Eva se apaixona pelo fruto, tem desejo pelo fruto, e naquele diálogo, quando a serpente está ali, seduzindo Eva, a resposta de Eva é: "Eu não posso comer, porque Deus falou que o dia que nós comermos, certamente nós morreremos". E a estratégia, a personificação ali do mal, da serpente dizer: "Morre nada", é que o dia que você comer, você será como Deus. E o desejo do poder de ser como Deus faz com que Eva coma o fruto e, além de comer, dê para Adão. E imediatamente a pureza foi manchada pela maldade. Eles percebem que eles estão nus, eles se escondem. Enfim, Deus aparece no jardim como todos os dias, pergunta, né, onde vocês estão. Eles terceirizam aquilo que antes era ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu, ela me deu o fruto. Cada um por si e Deus por todos. Ali a gente percebe o quê? É que existe um rompimento com os céus, a morte passa a existir porque a maldade passa a existir na humanidade, um rompimento, né, dos céus com a terra, de Deus com o homem, porque a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados, as nossas transgressões, e também do próximo. Existe um rompimento horizontal, existe um rompimento vertical. E aí existe o plano da salvação que é perfeito, num outro momento nós vamos falar sobre isso, mas aí passou a existir o nome Eva, não era mais Adão macho, Adão fêmea. Passou a existir o nome Eva, porque agora é cada um por si. Agora eu te pergunto, por que Eva comeu do fruto? Até então Adão macho, Adão fêmea, desculpa. Por que ela comeu do fruto? Coma, porque o dia que você comer, você será como Deus. Eva não sabia a sua verdadeira identidade, pois Deus havia dito: façamos, no diálogo com o Filho e com o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eva não era Deus, mas ela já era como Deus. E por não saber quem era e ser seduzida a ser como Deus, ela comeu o fruto. Quando nós não temos a nossa identidade firmada, nós seremos seduzidos por as coisas deste mundo. Saiba quem você é. Eva poderia ter dito: eu já sou como Deus, portanto, não vou desobedecer, não vou comer o fruto, não vou dar o fruto para Adão e permaneceremos no jardim e permaneceremos escolhendo a vida. As nossas escolhas nos levam para a vida e nos levam para a morte. Aquela que antes pertencia apenas a Deus, estava num lugar perfeito, deixou-se perder e deixou de pertencer apenas a Deus, mas para a maldade e para as condições deste mundo que nós vivemos. Por isso que esta é a condição do ser humano. A nossa condição é pecaminosa, mesmo que a nossa essência seja pura. Agora vamos pensar um pouquinho na nossa condição, então. Se a nossa condição é de pecadores, por conta dos nossos primeiros pais que estavam lá no jardim, vamos entender, a essência do ser humano é: nascemos puros, inocentes.
Você não vai perguntar para um bebê que você vai visitar no hospital ou que acabou de sair do hospital, se ele se arrepende de alguma coisa. Ele é puro. Mas quando esse bebê, que não vai ficar para sempre bebê, ele começa a crescer, ele já começa a ter noção daquilo que pode e daquilo que não pode. Do que é obedecer, do que é desobedecer. Ele vai colocar o dedinho na tomada e ele vai olhar para um adulto, tipo, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Essa é a nossa condição. Agora, essa criança começa a crescer. E quando começa a crescer, ela vai precisar viver. E viver é o quê? É se relacionar. Porque até então são os primeiros, os pais são os nossos primeiros professores ali. Você não vai chegar cuidando só de um bebê, ou de uma criancinha bem pequenininha, tirar a boneca dela e vai falar: "Olha, você vai aprender que na vida é não". Você não vai, fazer com que ela, passe fome dizendo: "Olha, a vida é isso aí, é difícil a vida". Não, quando tá com os pais, brinca com a bonequinha, brinca com o carrinho, brinca o quanto quer, quer mamar? Livre demanda, é tudo lindo, só que essa criança ela não vai ficar com a gente para sempre como pais, né. Essa criança ela vai precisar se relacionar, ela vai precisar ir para a escola, ela vai precisar aprender a dividir o brinquedinho, talvez vai levar mordida na escola ou vai ser a criança que morde. Enfim, ela vai para a escola e ela vai ver que o mundo não gira em torno dela. Não. Ali, na escolinha, ou em família com os priminhos, ela vai ver que dá briga, vai ter que dividir brinquedo, vai ter que pedir desculpa. Enfim, ela começa a se relacionar. E ela vai vendo que é um mundo diferente daquilo que ela estava acostumada. Porque eles já sabem, nascem sabendo tudo, né? A gente fala, gente, hoje a criança nasce sabendo tudo. E aí, essa criança vai crescendo, vira um junior, um adolescente, e aí começam as questões de bullying, que sempre existiu na minha época, não tinha esse nome chique, mas eu vivi bullying, né, eu tinha as perninhas bem finas, eu lembro que eu usava 2, 3 calças pra parecer que a perna era mais grossa, porque o bonito era ter pernão na minha época. Então assim, só que eu não sabia que era não tinha esse nome bullying, mas eu sofria com todas essas questões, a gente se compara, a gente compete, a gente cria todas essas questões dentro de nós, a gente se chateia porque tem um grupinho ali e a impressão que tá é que a gente não pertence àquele grupo, existe ali as meninas e a gente tem a impressão que estão falando da gente, a gente percebe que aí tem uma outra festinha que a gente não é convidada, e a gente começa a gostar de um menino que gosta de outra menina, e a menina é mais bonita que a gente, e aí a gente começa a perceber essa disputa, traições na vida, fofocas, e um desconforto enorme. Só que olha que interessante, quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem uma maturidade que a gente tem hoje, e às vezes muitas pessoas não têm, e tem situações que até quem tem maturidade precisa administrar isso, que é o quê? Filtrar. Quando a gente cresce, a gente se torna mais filtro. Não, espera um pouquinho. Isso aqui bateu, deu até aquela. Mas eu não vou deixar descer para o meu coração. Nem pensar. Né? A gente filtra algumas coisas. Quando a gente é criança e adolescente, a gente é esponja. Tudo que acontece, a gente internaliza, a gente traz para dentro, a gente sente e dói mesmo, gente. Você já passou por essas situações que te doeram mesmo, que você chorou aquele choro doído, foi terrível. Você já não passou por situações assim? Doía mesmo. Eu já passei por N situações assim. A dor era genuína, era de verdade. E a gente vai trazendo tudo pra dentro. Então a gente nasce, na essência, o mais perto daquilo que fomos criadas para ser, a imagem de Jesus. Só que quando a gente vai crescendo, esse eu verdadeiro, puro, bebê, vai se tornando um eu temido, porque a gente foi absorvendo muita coisa dentro de nós. A gente foi trazendo muito lixo para dentro, não sabendo administrar e separar. Tudo a gente absorveu, sejam dos nossos primeiros professores, que foram os nossos pais, seja da demanda da vida. E aí a gente vai trazendo tanto lixo pra gente, e a gente percebe que esse lixo que a gente vai trazendo pra gente é justamente pelas necessidades intrínsecas do ser humano, que é relacionamento e pertencimento. Quantos lixos a gente trouxe pra dentro? E de um eu verdadeiro, a gente foi se tornando um eu temido, que a gente não gosta de acessar todo esse lixo que a gente carrega dentro da gente. E a gente não quer que ninguém acesse, porque lixo cheira mal. E a gente vive num tempo, principalmente agora, de redes sociais e de mídia, num tempo que a necessidade de autoapresentação do ser humano é poderosa. A gente só quer mostrar a nossa melhor versão. Ninguém posta comendo um miojo. A gente posta quando a gente tá no restaurante, aquele prato perfeito, a gente coloca aquela pimentinha assim, uma, pimenta, aquela florzinha atrás, a gente embaça o fundo, a gente tira aquele vídeo, aquela foto perfeita. Por quê? Porque é necessidade do ser humano. Isso libera dopamina em nós, o hormônio do prazer. Quanto mais curtidas forem as fotos, quanto mais comentários tiver as fotos, os vídeos, mais felizes ficamos. E a gente se apresenta de uma forma assim, que a gente fala: "Gente, tô perfeita ali". Como a gente vê os outros, né. As postagens dos outros. A família do outro é perfeita, nenhum filho chora pra fazer lição,
Todo mundo educadinho, bonzinho, todo mundo senta na mesa, come brócolis. Gente, olha a família daquela, o marido daquela. Gente, todo mundo só posta aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais perfeito. Toda casa tem desconforto, precisa existir, perdão, precisa existir conserto, enfim. Lógico, existem as casas que sabem administrar, sabem pedir perdão, sabem administrar o amor, o tempo, a necessidade. Pessoas maduras têm famílias realmente muito mais abençoadas, mas existe todo um esforço para isso, não é de graça. Só que a gente olha o palco e esquece que existe um bastidor. Então a gente precisa entender que todo mundo sofre das mesmas questões. Uns reagem e têm a maturidade de fazer diferente, outros, ah, é isso aí mesmo. E não é isso aí mesmo. A gente pode ser muito diferente. Saber ouvir, saber falar, saber esperar, saber corrigir na hora certa, derramar muito, mas muito amor. E como eu falei no vídeo lá anterior, esquecer-se no outro, isso muda o ambiente da nossa casa. A gente sabe que a mulher dá a passada da casa, enfim, em outro momento a gente fala disso. Mas, gente, a gente só apresenta aquilo que é melhor. E quantas vezes esse eu temido está escondido atrás de um eu que a gente cria fingido. Que é aquele eu que a gente se apresenta e todo mundo acha que é perfeito e até a gente acaba acreditando nesse eu, nesse eu. E passam a existir 2 eus. O eu que chora, no chuveiro, no travesseiro, que sente aquela angústia, aquele vazio, aquela tristeza, e o eu que eu me apresento. Aí o nosso cérebro acha que é normal, mas não existe 2 eus. Só existe um só. E o Espírito Santo olha para mim e pra você e diz: "Não é bem isso, né? Vamos voltar para a essência do que eu te criei para ser, na essência. Vamos?" E quando existe um agir do Espírito Santo em nós, tirando todo o lixo, esvaziando quem somos, o personagem que nós, a persona que nós criamos, quando existe um agir do Espírito Santo e uma liberdade, nós voltamos à essência daquilo que nós fomos criadas para ser. E aí, de verdade, nós vamos nos sentir pertencentes a Deus, a paternidade de Deus, quando voltamos para a essência. Porque quando nós estamos nessa busca de aprovação, de aceitação, de pertencimento, de tudo aquilo que o mundo, a cultura, as regras ditam, os mesmos aplausos que nos impulsionam são as mesmas vaias que nos param. E aí você sente que você não pertence a nada e a ninguém. Porque é impossível agradar todo mundo. A gente tem que ficar se espremendo para caber. Aí cabe aqui, já não cabe ali e não dá. Não se amoldem com os padrões desse mundo. Não, não dá. Não dá. Mas a gente precisa tomar a forma de Cristo, a essência daquilo que nós fomos criados e criadas para ser. E este é um trabalho do Espírito Santo. Olhar para dentro de mim e de você e dizer: não está tudo bem como você está apresentando. Você sabe e nós sabemos. Vamos voltar para a essência daquilo que eu te criei para ser. Agora veja a diferença de quem sabe quem é. Jesus. Jesus é o Deus que nasceu criança. Para quê? Para me salvar e te salvar. Dessa condição de necessidade de ser aprovados por tudo e por todos. E aí a gente fica nessa busca, nesse vazio, e vai pecando, e vai errando, e vai desagradando a Deus, por não sabermos a essência que Ele nos criou. Isso desagrada a Deus. O que mais desagrada a Deus é perceber que existe um filho que criou um personagem. Uma filha que é uma personagem. Nós precisávamos, nessa condição, de um Salvador. E Jesus entrou na nossa humanidade para nos salvar. Jesus nasceu como eu e você, do ventre de uma mãe. Gerado pelo Espírito Santo, mas de um ventre de uma mãe. Jesus foi bebê, Jesus foi criança, Jesus foi junior, adolescente, esquecido no templo. Cadê Jesus? Estava no templo, ensinando, cheio de sabedoria. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado. Assim como todos os filhos de Deus foram tentados, porém Jesus sem pecado. Ele não deixou a sua essência se manchar. Jesus não pecou. Jesus, em um determinado momento, antes de iniciar o seu ministério, ele passa pelas águas do batismo. E ao passar para cumprir toda a justiça em obediência, quando ele passa pelas águas, existe ali um momento sobrenatural. A Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre os ombros de Jesus, e dos céus todos ouvem uma voz que brada: Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem me compraz. Este é o meu filho, a ele ouvi. Existe um apontamento dos céus de Deus o Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, me comprazo, a ele ouvi. Olha que lindo, a obediência de Jesus passando pelas águas do batismo. Existe aí uma junção de Deus Pai, Deus Filho saindo das águas e Deus Espírito Santo pousando sobre os ombros de Jesus. Deus Pai falando, a voz que se ouve do céu,
Deus Filho saindo molhado das águas do batismo e o Deus Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Um momento lindo, único, divino, os céus na terra. Quando Jesus sai das águas do batismo, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, eu não sei se você prestou atenção nisso. Sabe por quem ele é levado? Pelo Espírito. Ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo lá no deserto. Assim como Eva foi tentada no jardim, onde ela tinha tudo, Jesus vai ser tentado no deserto, onde não tem nada. Só que Jesus vai jejuando 40 dias e 40 noites. Sabe quando o diabo aparece para tentar Jesus? No último dia. Quando Jesus está com fome, vulnerável, cansado do deserto, no último dia. Porque o diabo, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele é estrategista. Ele sabe as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. E é nesse dia que ele aparece para tentar Jesus. E a primeira tentação, qual foi? Se tu és o filho de Deus, preste atenção nas 3 tentações que são feitas a Jesus. O diabo começa com: se tu és o filho de Deus. Identidade. Lembra que a gente falou no começo? Se eu não sei quem eu sou, qualquer lugar serve. Se eu não sei quem eu não sei nem onde eu quero chegar. E é nisso que o diabo vai tentar, na nossa identidade. Porque se eu não sei quem eu não sei a quem eu pertenço. Pertencimento. Então, nas 3 tentações, se tu és o filho de Deus. Na primeira, ele vai usar a fraqueza e a vulnerabilidade de Jesus. Transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. É como você ver aqueles desenhos que o personagem, né, sai aquele cheirinho de pão, aquela fumaça, e o personagem vai fazendo assim, ó. Eu acho que Jesus falou: pãozinho quentinho, gente, tô ilustrando, tá? Com uma manteiguinha assim, 40 dias. Vai ter um cafezinho? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu não vou usar o poder de Deus para minha satisfação pessoal. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu sou sustentado no meu espírito para vencer a minha carne. A segunda tentação: se tu és o filho de Deus, salta-te daqui lá embaixo. Porque se você é filho de Deus, os anjos vão te segurar. E aqui nós vemos, que eu anotei aqui, o que o diabo está tentando Jesus é um espetáculo. Faz um espetáculo, os anjos vão te segurar, todo mundo vai ver que você é filho de Deus. Vem, vem, vem pro espetáculo. Quantas vezes eu e você, com a necessidade de pertencimento e de aprovação, a gente faz um grande espetáculo? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou usar o poder de Deus para fazer um grande espetáculo. Se Deus mandar eu pular, eu pulo. Se ele não falar, eu não pulo. Eu escuto os céus, eu faço. Eu escuto os céus, eu faço. Não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, o diabo diz: se tu és o filho de Deus, se prostre diante de mim, me adore, e eu te darei o mundo inteiro, ou seja, poder, tudo que o homem quer. Você já ouviu falar? Dê poder a alguém que você vai conhecer quem ele quer. A gente tem a necessidade do poder, de ser, de mostrar. E a resposta de Jesus é: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Somente a Ele adorarás. E quando Jesus vence as 3 tentações, a Bíblia diz que o diabo se retira. Então Deus, o Pai, envia os anjos, e os anjos servem Jesus. Servem do quê? Não sei se tinha pão quente saindo do forno, se tinha manteiga, se tinha cafezinho, se tinha bolo, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Deus envia os seus anjos, e os anjos ali, depois de vencer a tentação, depois de 40 dias de deserto, jejuando, orando, os anjos servem Jesus. Agora, diferentemente de Eva, que foi tentada e por não saber quem era, cedeu à tentação, Jesus, no deserto, sem nada, por saber, justamente por saber quem era, venceu a tentação. Eu não preciso ceder para vencer. Eu não preciso ceder para ser. Eu não preciso ceder para pertencer. Eu sei quem eu sou.
Se tu és o filho de Deus, eu sou o filho de Deus. Eu acabei de ouvir. Ele acabara de ouvir, Jesus acabara de ouvir saindo das águas. Tu és, de uma forma sobrenatural, céus abertos, pomba descendo, pousando. Tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu acredito que naquele momento que está ali o diabo argumentando: "Se tu és o filho de Deus", eu acho que ele escutava o eco da voz do pai: "Tu és o meu filho amado, tu és o meu filho amado, tu és o meu filho amado. Se tu és o meu filho amado. Se tu és o filho de Deus, tu és o meu filho amado". Por saber quem era, ele venceu a tentação, identidade firmada. Ele sabia que ele era filho de Deus, pertencimento. Eu quero te lembrar que nós somos o nosso amado, ele é nosso. Nós pertencemos. Existe paternidade sobre as nossas vidas. Um pai que cuida, um pai que sustenta, um pai que ensina, um pai que corrige, um pai que permite, mas consola, conforta e que é perfeito. Você pertence. Deseje pertencer somente a Deus. E quando pertencemos a Ele, voltamos à essência daquilo que fomos criados e criadas para ser, de verdade. Naturalmente, as pessoas que estiverem ao nosso redor nos amarão, nos aceitarão, porque somos autênticas, porque somos de verdade e porque temos o amor de Deus, a convicção do amor de Deus. E o amor que nós temos, sendo quem somos, nós derramamos sobre os outros. Seja quem Deus te criou para ser. Este é o convite de hoje. Você pertence, você tem paternidade. Que Deus nos abençoe.